Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa videoaula. Hoje vamos falar sobre o gênero narrativo. Lembrando que existem três grandes gêneros: o lírico, que é o da expressão dos sentimentos, a poesia; o dramático, que é o do teatro, que engloba outros subgêneros; e existe o gênero épico. O gênero épico é um gênero antigo, digamos assim, que permaneceu até o século XVIII de modo mais assim, recorrente. Mas, modernamente, o gênero épico, que é uma narração, que é narrar uma história, contar uma história de heróis, de aventuras, foi substituído, digamos assim, pelo gênero narrativo. Eu digo, digamos assim, porque o gênero épico continua, né? Mas, como a gente tem hoje o romance, o conto, a novela, a crônica, então o gênero narrativo acaba contemplando todas essas variações, né, de gênero. A gente poderia dizer até subgênero do gênero narrativo. Então vamos lá ver o que é isso? Bom, primeiro, é claro, quando você estuda a redação, você acaba aprendendo a questão da tipologia textual, dos gêneros textuais. E você aprende que existe o gênero narrativo. Então, aqui a gente vai direcionar mais para a literatura. De qualquer forma, aqui no início, na introdução, eu falo um pouquinho sobre o gênero narrativo de modo mais amplo, para depois a gente entrar na questão específica da literatura, ok? Então, veja só, o gênero narrativo, ficcional ou não, pressupõe um encadeamento lógico de ações, quer dizer, o começo, o meio e o fim. Claro, já adiantando, a literatura não precisa necessariamente começar pelo começo. Há histórias que começam pelo final, pelo desfecho, e depois o narrador vai contando o que aconteceu antes para poder chegar àquele momento. Já um texto narrativo, digamos, mais amplo, né, que não é especificamente literário, o normal é que tenha essa sequência lógica mesmo, começo, meio e fim. Então, por exemplo, uma notícia é um exemplo de texto narrativo, bem como relatos bíblicos. Vamos ver exemplo só para poder entender. Ó. Aqui é retirado da Bíblia. Ó. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, olha aí a sequência. Chegou o dia do Pentecostes, os apóstolos estavam no mesmo lugar, veio o Espírito Santo, aí a partir disso eles começaram a falar línguas, então tem uma sequência, um encadeamento lógico das ações. Aqui já um exemplo de texto de notícia, né, de texto jornalístico. Concerto solitário de Andrea Bocelli na Páscoa bate recorde no YouTube e se tornou a apresentação de música clássica mais assistida do YouTube. Transmitido ao vivo, o concerto Música para a Esperança, de 25 minutos do tenor italiano, teve mais de 2,8 milhões de espectadores nos momentos de pico. O vídeo teve mais de 28 milhões de acessos em todo o mundo nas primeiras 24 horas e até amanhã desta quarta-feira havia chegado a 35 milhões. Então, quer dizer, está narrando o que aconteceu a partir do vídeo que foi postado, né? Enfim, do show que foi feito, a live, então a sequência, o encadeamento lógico. Então, isso é um texto narrativo, uma notícia. Agora, vamos pensar especificamente na literatura. No caso da literatura, o escritor tem uma maior liberdade de criar. Como eu disse, ele pode começar pelo fim, pode começar pelo meio, de modo a conduzir a narrativa como for mais conveniente à história, ao escritor. Às vezes vai mesclando tempos narrativos, ou seja, fala do começo, vai para o final, volta para o meio, do meio volta para o começo. Então, isso tudo é possível na literatura. Claro, desde que tenha também uma coerência ali narrativa, né? Senão também não há como entender. Ou seja, mesmo que o escritor ficcional
trate de um assunto histórico, um acontecimento histórico qualquer, a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, ele tem a liberdade de mudar os fatos conforme melhor convier à história. Claro que sempre há um limite para essa mudança. Eu dei o exemplo aqui da Primeira Guerra Mundial. Ele não pode, o escritor não pode, né, num livro, dizer que na Primeira Guerra Mundial já havia aviões supersônicos, ou que já havia a bomba atômica, por exemplo. Então, aí ele está subvertendo a história como nós conhecemos. Agora, ele pode sim inventar uma batalha, ele pode sim criar personagens que, enfim, não existiram, pode até pensar em situações, enfim, que não aconteceram mesmo, né, mas dentro do limite, dentro da coerência do que foi a Primeira Guerra Mundial. Percebe? Então, essa é a ideia. Bom, isso porque narrar uma história pressupõe um controle da sequência e do ângulo de visão, seja em primeira pessoa, seja em terceira. Então depende. Veja, se eu vou narrar um texto em primeira pessoa, e eu vou falar disso melhor daqui a pouco, eu tenho um limite, porque a primeira pessoa, né, quer dizer, sou eu narrando. Eu não tenho condições de ter uma visão ampla do todo, eu só posso narrar aquilo que eu vi ou aquilo que eu ouvi falar. Então, eu não posso narrar aquilo que eu não vi e nem ouvi falar, porque daí é invenção pura do próprio narrador, é uma mentira. Já o narrador em terceira pessoa, ele tem liberdade, então ele pode falar, entrar, digamos assim, no cérebro, né, do protagonista e do antagonista. Em outras palavras, ele pode descrever, narrar o que um está pensando e o que o outro está pensando também. Então, o narrador em terceira pessoa é mais livre nesse sentido, é o chamado onisciente, onipresente. Então, aqui nós temos um exemplo de narrativa ficcional. Olha aí, ó, do Aloysio Azevedo, Casa de Pensão, que é um livro lá do século XIX. Seriam 11 horas da manhã. O campo, segundo o costume, acabava de descer do almoço e a pena atrás da orelha, pena, né, para escrever, né, aquela peninha, né, para molhar no tinteiro e escrever, por dentro do colarinho. Dispunha-se a prosseguir no trabalho interrompido pouco antes. Entrou no seu escritório e foi sentar-se à secretária. Tratava-se de a secretária, quer dizer, a escrivania, né? Uma forma de dizer, tá? Não acrescentou a secretária ali em cima da moça, por exemplo. Tratava-se de fazer a correspondência para o norte. Mal, porém, dava começo a uma nova carta, lançado cuidadosamente no papel a sua bonita letra, lançando, desenhada e grande, quando foi interrompido por um rapaz que da porta do escritório lhe perguntou se podia falar com o senhor Luiz Batista de Campos. Tenha a bondade de entrar, disse então. O rapaz aproximou-se das grades de cedro polido que o separavam do comerciante. Então, veja, nós temos uma sequência narrativa aí, mas ele está construindo o personagem. Então, é um romance, é um texto longo. A gente precisa ver quem é esse rapaz, quem é o Campos. No caso, o nome do rapaz é Amâncio. Mas, enfim, tem toda a sequência da história. Continuando aqui, aqui já é uma narração em primeira pessoa, veja, né? Então, no outro era em terceira pessoa. Minha mãe era boa criatura, que é do Machado de Assis, Dom Casmurro, também um livro, na verdade ele é de 1900, né? Então já no limiar entre os séculos XIX e XX. Quando lhe morreu o marido, Pedro de Albuquerque Santiago, contava 31 anos de idade, né, a mãe dele, e podia voltar para Itaguaí, que é uma cidade lá no Rio de Janeiro. Não quis. Preferiu ficar perto da igreja em que meu pai fora sepultado. Vendeu prédios, certo número de apólices, e deixou-se estar na casa de Mata Cavalos, que é o nome da rua lá no Rio de Janeiro, onde viveram os 2 últimos anos de casada. Era filha de uma senhora mineira, descendente de outra paulista, a família Fernandes. Ora, pois, naquele ano da graça de 1857, que é quando se passa a história, e na sequência, Dona Maria da Glória Fernandes Santiago contava 42 anos de idade. Era ainda bonita e moça, mas teimava em esconder os saltos da juventude, por mais que a natureza quisesse preservá-la, a fazendeira, a fazendola e os escravos. Comprou alguns que pôs ao ganho ou alugou, uma dúzia da ação do tempo. Vivia metido em um eterno vestido escuro, sem adornos, com um chale preto,
dobrado em triângulo e abrochado ao peito por um camafeu. Então, veja, é a visão do narrador sobre a mãe. Dizia que a mãe era bonita, mas que escondia a beleza por trás do luto. Então, é a perspectiva dela. A gente não sabe a perspectiva da Dona Maria da Glória, o que ela achava ou deixava de achar. A gente só tem condições de saber se ela falar, né? Se ela falar para o narrador, se não, é a visão pessoal, particular do narrador. Então, essa é a diferença, ó. A narração em terceira pessoa, a narração em primeira pessoa. Bom, então, justamente nós vamos tratar aqui sobre os elementos fundamentais do texto narrativo literário. Então, veja só como é que eu coloquei aqui, ó, narrador, pode ser em primeira ou terceira. Você vai falar, existe narrador em segunda? É raro, mas acontece. Tem um livro, só para dar um exemplo, de um escritor francês chamado Michel Buteau. Ele escreveu um livro chamado A Modificação. Esse livro é narrado em segunda pessoa. Ele fala, tu sais, tu queres, tu não sei o quê, mas né, tem ali um objetivo específico, normalmente em primeira ou terceira. E aí nós vamos ter uma narração mais subjetiva, o que está por sua vez ligado à primeira pessoa, ou uma narração mais objetiva, ligado por sua vez à terceira pessoa. O que significa isso, ser objetivo? O narrador não interferir na história, ele apenas narrar o que vê, né? Já a subjetividade indica fazer juízo de valor, expressar né, a impressão do narrador sobre determinado momento. Onisciente ou foco limitado? Então, a onisciência é mais comum na terceira pessoa. Onisciente, ele tem ciência de tudo, de tudo. O foco limitado normalmente é o da primeira pessoa, quer dizer, eu só consigo observar, como eu disse, aquilo que eu vi ou vivenciei ou ouvi falar. Um narrador pode ser opinativo, quer dizer, opinar sobre os personagens, ou ser neutro, apenas narrar objetivamente. E ele pode ser participante, como Dom Casmurro, ali o Bentinho de Dom Casmurro, que participa da história, aliás, ele é o protagonista da história, ou observador, como no exemplo de Casa de Pensão, em que o narrador nunca está na história, ele apenas narra a história. Continuando. Bom, então aqui nós temos um exemplo, né, do José de Alencar, um texto também do século XIX, Senhora, em que o narrador vai tecer, ele narra em primeira pessoa, só que ele não é participante da história, mas ele tece algum juízo de valor, então ele não é neutro. Ele, ao mesmo tempo, ele não chega a ser onisciente, mas ele narra, sobretudo, da perspectiva da moça, a senhora, que se chama Aurélia. Porém, ele tem uma visão mais ampla. Então, é um narrador que acaba mesclando essas características. Por quê? Porque, embora ele seja narrador em primeira pessoa, ele narra a partir daquilo que ele ouviu falar, daquilo que ele viu e daquilo que ele também pesquisou, estudou. Então, olha só como é que ele diz, ó. Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela, né, uma pessoa conhecida. Desde o momento de sua ascensão, ninguém disputou o cetro. Foi proclamada a rainha dos salões, tornou-se a deusa dos bailes, a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica e formosa. Então, é o início do livro. Veja, há anos, quer dizer, essa história que eu vou contar já aconteceu faz tempo. Quem não se recorda, olha só como é que ele fala com o leitor. Quem não se recorda de Aurélia Camargo? Tinha ela 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam e logo buscaram todos com avidez informações acerca da grande novidade do dia. Dizia-se muita coisa que não repetirei agora. Olha a primeira pessoa. Dizia-se. Então ele ouviu falar muita coisa. Algumas coisas ele não vai repetir, pois a seu tempo saberemos a verdade. Olha aí, saberemos a verdade. Sem os comentos malévolos do que usam vesti-la os noveleiros. Ou seja, sem falar mal dela. Vamos limpar o que se falava da Aurélia Camargo e vamos ficar naquilo que é mais digno e, como ele diz, mais verdadeiro. Então, é um narrador em primeira pessoa, não é neutro, mas revela uma certa onisciência,
porque ele colheu vários depoimentos. Claro, isso tudo é literatura, não quer dizer que ele, José de Alencar, tenha feito isso. Ele criou um narrador que teria feito isso. Então, tudo tem um aspecto aí ficcional. Mas percebe a diferença dos narradores? Em terceira pessoa, em primeira pessoa, mas com uma visão limitada, e em primeira pessoa com uma visão mais ampla. Bom, aqui inclusive eu coloquei exatamente, né, a capa do Dom Casmurro para falar sobre os personagens. Olha aí, ó. Elementos fundamentais ainda. Então, os elementos fundamentais são o narrador, os personagens e outros que a gente vai falar ainda hoje, nesta videoaula. Então, a gente pode classificar os personagens considerando vários aspectos. Ele pode ser o personagem principal ou secundário. No Dom Casmurro, tá aqui, olha, tá vendo? Esse aqui é o Bentinho, Dom Casmurro. Aqui é a Capitu, a esposa dele. O Ezequiel, o filho. E aqui o Escobar, um amigo. Perceba que o Escobar e o Ezequiel são até parecidos nos desenhos, porque esse é o ponto do livro. Não é? Para quem já leu o livro, sabe que o livro trata de uma possível traição da Capitu, a esposa, com o Escobar. Mas como é um narrador limitado em primeira pessoa, ele não fala claramente, ele não tem certeza. Então, ele não é onisciente. Bom, mas a gente pode dizer que o Bentinho é o personagem principal, assim como a Capitu também. Já o Escobar e mesmo o Ezequiel são secundários. Só que o Escobar cumpre a função também de ser, de certa forma, em dado momento da história, o antagonista do protagonista, que é o Bentinho. Então, o Bentinho se coloca como o protagonista da história, o personagem principal, e o Escobar, que era amigo dele, mas em dado momento, por causa da possível traição, ele se revela como antagonista, o seu contrário. Em histórias de heróis, isso é muito claro, né? O antagonista é o vilão, o protagonista, o herói da história. Aqui não é exatamente sobre heróis, né? São sobre pessoas comuns, que são amigos num primeiro momento, mas que podem se tornar inimigas num segundo momento. Existem personagens que são planas, ou seja, personagem plano, personagem redondo, né? Ou seja, o plano é aquele que é sempre igual, não muda. Se ele é bom no começo da história, ele vai ser bom no final da história. Já o redondo, ele vai variando. Então, assim, nesse livro a gente tem personagens mais redondos que planos. O próprio Escobar, que eu citei, num primeiro momento, é o grande amigo do Bentinho. Depois pode ter sido o seu traidor, né? Quer dizer, traiu a confiança dele, né, com a esposa dele, enfim. Então, são variações. O plano, o personagem é sempre igual, o redondo, o personagem varia, né? Varia a sua, digamos assim, o seu humor, mas também varia a sua impressão para o leitor. Será que ele é uma boa pessoa ou não é tão boa pessoa assim? Bom, outros elementos fundamentais são o tempo psicológico, o tempo cronológico. Aqui eu coloquei ao lado a capa de um livro do Altran Dourado, escritor mineiro, chamado Armas e Corações, do qual eu retirei um trecho para a gente poder ilustrar. O tempo cronológico é o tempo da ação. Então, hoje, depois, mais tarde, à noite, né? Amanhã, semana que vem, é o tempo cronológico, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, e assim por diante. Já o tempo psicológico, ele é variável, porque, como o nome diz, depende da psicologia, ou seja, depende das impressões. É aquela história, quando você está com pressa, você está com muita pressa, só falta 1 minuto para começar alguma coisa, um filme, uma série nova, né, uma videoaula nova, olha que beleza. Falta só 1 minuto, mas você está com pressa, você fica olhando, essa hora não passa, mas só dura 1 minuto. E às vezes você está realmente sem muito o que fazer, você olha no relógio, fala, nossa, já são 5 horas, nossa, já são 6 horas. Então, isso que é psicológico, depende do nosso humor, depende do contexto, o tempo.
Olha, vou ler para vocês. Ó. O Largo do Carmo vazio, o sol já escondido detrás da igreja, no céu o comecinho cinzento, o Largo do Carmo vazio, mais vazio do que era. Veja como ele repete, né? Aquela coisa da repetição, vazio, vazio. Nem os burricos de jacas que costumavam ficar peados junto ao cruzeiro a hoje. Aí faltou um acento ali no A, né? No verbo haver. A sombra das casas no chio esturricado, couro de boi largado, na chuva e no sol, olhou a rua de cima em toda a sua extensão, a cidade dormindo ou morta, uma cidade abandonada, só os dois, melhor, só eu, diz. Não acreditava que o outro viesse, não é homem para isso, diz. Veja que ele vai conversando com ele mesmo, né? A gente tem até o fluxo da consciência também, que é um discurso indireto livre. Só se vem para morrer, o mistério cinza de uma cidade abandonada, o largo vazio. Olha, ele repete. Um certo desgosto, um ligeiro mal-estar, uma premonição, não devia ter vindo. Não por ele, por mim, disse. Ele não é de nada. Era capaz de nem a saber atirar, né? Era um duelo que estava marcado para 6h30 da tarde no Largo do Carmo, tá? É um conto. Se não teria tirado aquela vez, não seria a vergonheira que foi. Então, olha aqui o título, às 6h30 no Largo do Carmo. Então, o personagem aí vai exatamente refletindo sobre o tempo, o local que ele não vem, não vem, o largo está vazio. Então, é um tempo psicológico. Quer dizer, às vezes nem passou tanto tempo assim, mas como ele não chega, parece que é uma eternidade. Dando sequência aqui, dentro dos elementos fundamentais, nós temos ainda o espaço. Ó, então, o narrador, os personagens, o tempo, o espaço. O espaço pode ser externo, geográfico, quer dizer, onde se passa a história? Se passa na cidade, em São Paulo, se passa no Rio de Janeiro, em Paris, não importa. O espaço geográfico, no campo, na cidade, na praia. O interno, quer dizer, o espaço interno. Esse personagem que a gente acabou de ler, por exemplo, tem o espaço externo, que é o Largo do Carmo, numa cidadezinha ali. O interno é aquilo que ele está vivendo, não é? E aí temos ainda o espaço social, quer dizer, a história se passa num local mais rico, mais pobre, na periferia da cidade, no centro, enfim. Né? Aqui temos uma imagem de Vidas Secas, que é um livro do Graciliano Ramos. Aqui nós temos o Fabiano, né? Assim, a Vitória, 2 filhos dele e uma cachorra-baleia. Então, eles estão perambulando pelo sertão. É o espaço geográfico, é no sertão. Né? E aqui nós temos um trecho, então. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, é bem o início do livro. Estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do Rio Seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Ó, o Rio Seco, então, é um ambiente inóspito, é um ambiente desértico. Né? Fazia horas que procuravam uma sombra, né, por causa do calor. A folhagem dos juazeiros apareceu longe. Olha aí o espaço, né? Juazeiro. Onde tem juazeiro? Uma planta. Longe, atrás dos galhos pelados da caatinga rala. O pirralho não se mexeu, que é um dos filhos, e Fabiano desejou matá-lo. Olha aí, né? Então, quer dizer, o pai já estava de saco cheio, porque o menino não andava, claro, com fome, com sede. Tinha o coração grosso. Olha o espaço interno do Fabiano aí, a sua perspectiva, o seu modo de olhar. Queria responsabilizar alguém. Então veja que nós temos um narrador em terceira pessoa onisciente. Ele sabe o que o Fabiano está pensando sem o Fabiano falar. Queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecia-lhe como um fato necessário e a obstinação da criança irritava-o. Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha, né? O andar, o caminhar, e o vaqueiro precisava chegar e não sabia onde, já que eles estavam se retirando de um local ruim para tentar achar um lugar melhor, mas ainda não sabiam qual seria esse lugar melhor. Muito bem, para a gente finalizar os elementos fundamentais, há o discurso, quer dizer, a reprodução da fala dos personagens. Existe o discurso direto, o indireto ou indireto livre. O direto é como quando o personagem fala por si. Então, aqui um exemplo: Marina disse, droga, terei de me arrumar agora para ir à festa à noite.
No indireto, Marina disse aborrecida, o droga é substituído por aborrecida, que teria de se arrumar naquele momento, quer dizer, no lugar de agora, para ir à festa naquela noite. Então muda um pouco aí na forma de escrever. E o indireto livre mistura a fala do narrador e a fala do personagem. Marina disse que teria de se arrumar agora para ir à festa à noite, mas que droga! Então parece que ela que está falando também. Muito bem, para a gente finalizar essa videoaula, só lembrando que as espécies narrativas modernamente, e na literatura, especificamente na literatura, é claro, que considerando gêneros textuais, existem vários outros. Então existe a crônica, que tem a ver com o jornalismo, existe o conto, que é um texto mais curto, com uma história única, poucos personagens. A novela, um pouco mais desenvolvido que o conto, mas que também tem poucos personagens. E o romance, né, que já é uma narrativa mais ampla, vários personagens, uma história central e outras secundárias. Ok? Bom, então isso é o gênero narrativo. É claro que a gente não encerra todo o conteúdo com essa videoaula, mas espero que tenha dado aí uma base para que você possa estudar, ok? E compreender sobre o gênero narrativo, ok? Então, terminamos aqui essa videoaula. Grande abraço, até a próxima.